Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos aí, refutar, mais uma vez, não que eu me preocupe que esse sujeito fala, mas esse amigo aqui fala, mas as alegações que falam podem desinformar. Algumas pessoas que não têm informação podem assistir esses vídeos e tomar como verdade. Então nós vamos aqui dar mais uma resposta ao nosso amigo Tonho, Nós vamos aqui dar mais uma resposta ao amigo Tonho. Esse é o vídeo aqui, Plágio bíblico. Conheça os mitos gregos copiados pela Bíblia. Pessoal, desde já peço para que vocês já deem o seu like aqui no meu vídeo, tá, pessoal? Dê uma força, porque eu não sei porque o YouTube não sei se está notificando todo mundo, as pessoas não estão sabendo dessas boas informações que eu publico, com fontes e informações acadêmicas, ao contrário de palpiteiros de YouTube, Que só fala aí da cabeça, da voz da cabeça, alegações e tudo mais, E o pessoal ali engolindo, Os pessoal que dão view para esses caras aqui, tudo engolindo ali, tudo engolindo as orotas sem pensar se é verdade ou não, Simplesmente porque tem uma ojeriza, tem ódio à religião, tem ódio à fé, sem razão nesse sentido. Então nós vamos aqui responder, pessoal. Então desde já peço para que vocês deem uma força aí, tá bom? Meu vídeo, tá? Vamos ver aqui o que o amigo aqui alega, Os mitos na Bíblia inteira, do início ao fim, tá? É mesmo? E eu quero ver que provas você vai dar disso, Provas acadêmicas, Porque já falamos, já provamos no nosso blog, no nosso canal, Quem não viu está perdendo, que nenhum acadêmico concorda com essas alegações aqui, A gente vai ver que somente vídeos de YouTube, esse pessoal pop miticistas, não são levados a sério academicamente, Esses miticistas, É engraçado que esse pessoal tenta sempre citar a mesma lorota de sempre, Que a Bíblia é cópia de mitos, mas deixam de falar muita coisa, exatamente sobre isso, Essa alegação, pessoal, eu já falei sobre isso, similaridade não prova nada, Se fosse assim, uma pessoa, um carinha com bigodinho aqui, seria Hitler, só porque tem um bigodinho aqui. Que é isso, pessoal? Nada a ver. Uma besterol total isso aqui, Nesse vídeo eu vou focar nos mitos gregos, lembrando que tem passagens que são emuladas de mitos egípcios, mitos sumérios, mitos babilônicos. Já detonei tudo isso aí. Quem leu, quem não leu, tá perdendo. Já detonei isso aí no blog, porque sempre, às vezes, vem sempre o mesmo lorota aqui no canal, antes, a Bíblia é cópia de mitos sumérios, a Bíblia é cópia de sumérios. Já falei sobre isso, já provei que não, já está lá no blog do Logos com fontes acadêmicas, estudiosos acadêmicos, tá? Bibliografia, notas, referências, está tudo lá. Mas não, vem sempre o Zé Mané aqui que vê essas coisas, a Bíblia é cópia de mitos sumérios. Não é, pessoal. Eram exatamente a questão de que partilhavam da mesma cultura em comum. Então, às vezes, havia compartilhavam narrações, compartilhavam a mesma profundidade ali, no caso do ambiente cultural, mas não necessariamente é plágio e cópia. Então, isso aqui que o amigo alega aqui, eu quero ver estudiosos assumir isso aí. Nenhum estudioso alega essa palavra plágio, cópia. Isso é coisa de simplista, pessoal? É muito simplista isso. É coisa de pessoal que não estuda nem a quinta série para falar uma coisa que a cópia não existia, pessoal. Plágio. Muitas culturas, às vezes, elas se interagiam, mas não necessariamente seria cópia ou plágio. E isso não tira a inspiração da Bíblia, como nós já vimos. Já falamos sobre as diferenças enormes, porque esse pessoal adora falar semelhanças, adora falar cópias, semelhanças entre os mitos, mas não fala as diferenças enormes entre eles. E já falamos sobre isso, Noé, a história do dilúvio, de Gilgamesh, já falamos sobre isso, E sempre esse pessoal aí, às vezes, ficam vendo esses vídeos que desinformam aí, Então já falamos, tá? Isso eu já falei em outros vídeos. Nesse aqui eu vou focar para vocês nos mitos gregos. Pessoal, outra coisa. Esse pessoal aqui, simplista de YouTube, palpiteiro, usa muito errado a palavra mito, como no sentido sempre de mentira, lenda, fantasia, conto de fada. É muito lorota isso aqui, pessoal. É muito fuleira, É uma pseudagem total. Porque já falamos sobre isso, que mito não necessariamente quer dizer mentira. Claro, existem os mitos. Nós vamos ver aqui, no caso, diferenciar entre a mitologia. Estudam, e se vocês estudarem mitologia comparada, vocês vão entender mais sobre isso, O que é exatamente os feitos. Há muita diferença, pessoal. Não tem nada a ver isso que ele vai mencionar aqui das histórias. Esse vídeo aqui eu não vou refutar esse vídeo inteiro, somente algumas partes, que eu já escrevi artigo no Logos lá, detonando ponto por ponto o que o amigo fala aqui,
Então, quem não vê está perdendo, tá? Fica engolindo essas desinformações, porque eu chamo de palpiteiro de YouTube, né? Palpiteiro de YouTube, porque fica falando ali coisa que vem da cabeça e o pessoal aceita sem pestanejar, né? Nós vamos já falar sobre isso, né? Eu vou trazer aqui lá no caso do esboço, nós já vamos comentar sobre isso, com fontes acadêmicas, pessoal. E vocês vão se surpreender, coisa que o amigo Tonho não fala aqui, né? Que é mais provável que algumas das outras civilizações ali, alguns outros povos ali, em alguns casos, copiaram, na verdade, da Bíblia. Se for falar assim, na linguagem do amigo, né? Na verdade, só tiveram influência, no caso. Então vamos ver quem copiou. Porque o amigo fala tanta lorota, esse pessoal miticista. Nossa, Jesus não existiu, Jesus é Flaviano, é criação e invenção dos romanos. Tudo palpiteiro que nenhum acadêmico sério concorda, né, pessoal? Com isso, né? Vamos lá. Então, para você que não me conhece, o meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa. Sim, eu tenho mais de 15 anos de experiência de mentiras que te contam na igreja, que te contam... O teologia inversa, né? A gente chama, né? Na verdade, esse pessoal que fica inventando, claro que existem desinformações em alguns lugares. Nós não estamos defendendo aqui seitas, algumas coisas. Nós estamos aqui defendendo a verdade do cristianismo com evidências, certo, pessoal? Quantas são as lorotas aqui, né? Contra nos seminários teológicos e aquilo que não te falam, trazendo o verdadeiro sentido que é... Nossa, mas ninguém em 2000 anos pensou nisso. Agora veio o teólogo inverso aqui, né? E descobriu... Nossa, descobriu essas verdades que ninguém havia pensado antes, né? Nossa, o Tonho ou outros descobriram. Nossa, eles descobriram, puxa, que a Bíblia é cópia de... Ninguém pensou nisso antes, ninguém estudou isso antes, né? Sendo irônico, né? Irônico e mal de honra. Tá. A exegese deve prezar, tá? Então, antes da gente começar, deixa eu fazer aqui... Você faz aqui exegese, né? Algumas pessoas... um breve disclaimer, tá? Eu não vou conseguir falar nesse vídeo todos os mitos que existem na Bíblia, tá? Não tem como, eu vou deixar... que além do mais já falamos sobre isso, que isso é pura balela dizer que a Bíblia é cópia de mitos. Isso aí não faz sentido nenhum, nenhum acadêmico defende isso, sério, né? Somente esses miticistas, né? Fora vários mitos, porque são muitos mitos que são copiados. E uma coisa... Copiados, pessoal. Veja, copiados. Veja se algum usa essa palavra. Você tem que ter em mente é que você não vai ver, né, o mito ele 100% igual. Você vai ver coisas correlacionadas. Por qual motivo? Porque nem os evangelhos são iguais, né? Tá. Contradições dos evangelhos, né? Já falamos sobre isso. Não há contradição nenhuma, né? Porque se fosse totalmente igual, esse pessoal ateísta também ia falar, mas eles são inventados porque são todos iguais. Se são diferentes, eles também põem defeito. Tem a dó, né? Tem a dó. Os evangelhos, eles não são compatíveis. Os evangelhos trazem contradição entre eles. Então, se nem a mesma história que é contada nos 4 evangelhos são idênticas, logo, como é que você vai esperar disso de mitos que são de outras culturas, de outras religiões que também estão sendo emulados, né? Não, eles são ressignificados. Então, eles vão ter semelhanças, paralelismo. Já detonamos isso aí é lorota do Joseph Atfield, que nem mesmo ateus usam esse cara, nem mesmo ateus usam isso. Mas esse miticista aqui fica usando esse cara, né? Essa paralelismo, que não existe, né? Tá? Não vão ser cópias 100% idênticas, mas você vai conseguir identificar a origem deles. Outro ponto que você tem que ter em mente aqui, que é muito importante, é que muitos vão tentar dizer para você que a Bíblia é mais antiga. Não. Os textos bíblicos são pós-cativeiro babilônico. Ou seja, a gente está falando de 600 antes da Era Comum para cá, tá? Enquanto os mitos gregos... E que fontes você dá para isso? Que fontes acadêmicas você dá para isso? Você interagiu com os estudiosos acadêmicos que respondem a isso? Não, né? Só fala aqui e o pessoal engole, né? Impressionante, né? Datam de 800 a 900 antes da Era Comum. Fonte nenhuma, né? Então, quando a Bíblia começou a ser escrita, né, os mitos gregos já existiam há séculos. Já vamos detonar isso já. Tá ok? Fora
detonar os mitos orais gregos que existiam bem antes. E que ele não fala que a tradição oral judaica, a tradição oral bíblica é muito anterior, né? Já falamos sobre isso, sobre o paleo-hebraico, já falamos sobre isso, Gênesis, né? Como foi exatamente narrado, sim, é verídico e é histórico. Tá? Pode essa pessoa espernear, chorar, fazer o que quiser. Os relatos bíblicos são em grande parte também. É preciso entender onde são históricos, alegóricos, mas dizer que é tudo mito é um simplismo muito reducionista, né? Isso não dá. Tá bom? Então, feito esse disclaimer, vamos ao vídeo. Uma das primeiras e mais óbvias mitologias emuladas na Bíblia é a de Sansão e Hércules, né? Nós estamos falando de dois caras que nasceram de um milagre, né? O mito de Sansão, ele começa como o mito de Hércules termina, né? Com um cara vindo subindo aos céus por uma chama, né? Anunciando ali os pais que... Tá, mesma lorota de sempre, né? Ele sempre começa enumerando as semelhanças, mas não falam das diferenças enormes, né? Que tem nada a ver com isso. É preciso entender o mundo que era, no caso cultural, no caso antigo ali, no caso, que também partilhava, mas sobressai-se a inspiração da Bíblia. Dizer que os feitos de Hércules são claramente fantasiosos, sabe? Hidra de Lerna, sabe? O de Sansão mostra uma lição muito mais realista, né? Além do mais, nós já vamos ver aqui que também com evidências arqueológicas muito mais fortes. Então, simplesmente alegar mito, cópia, é uma palavra, termos que alguém de quinta série usaria, mas acho que acadêmicos não, né? No caso, porque não é bem por aí, não é cópia e plágio. Não precisa entender isso, né? A singularidade de Sansão é exatamente registrado, né? No caso que já vamos ver quando se passa a história de Sansão e Hércules, para vermos, detonarmos a alegação do Tony de quem copiou, se for falar assim, quem influenciou quem, né? Vamos ver. Eles teriam filho, etc. Então são dois filhos aí de milagre. Como já falamos, adoram falar semelhanças, né? Lembra lá de Horus, tudo isso detonado lá no Zeitgeist, que somente apedeutas ficam falando isso aí, né? Pessoal, se vocês querem se informar melhor, não caírem nessas bobagens, né? Leiam, pessoal, leiam os livros que eu recomendo aqui na descrição, façam um curso de teologia, de combo acadêmico que eu recomendo aqui para vocês serem bem informados. Aqui tem formação em arqueologia, tem formação em teologia completa. E vocês podem ver o link oficial aqui na descrição, tá bom, pessoal? Então, ao contrário do que esse pessoal diz, né, não citam fontes para isso. Eles não citam fontes dessas alegações, não citam. Já falamos sobre isso, então eles gostam de falar ali, por exemplo, o Horus, né, Jesus, sempre tentam ligar os termos para dizer que é pura semelhança. Já falamos sobre Zoroastro, quem veio primeiro, como é que é essa questão de influência dos escritos, né? Porque esse pessoal pensa que tudo vem empacotadinho ali, né? Ah, eu gostei do que você fez, vou copiar você. Não é assim, muito diferente, né? Então, vemos aqui, esse pessoal tenta tirar a singularidade da Bíblia. Vemos aqui a singularidade da Bíblia, além disso, dos relatos do Antigo, é extremamente verossímeis, verídicos ali no caso dos registros, né? Então, nós vamos ver aqui. Milagres divinos, tá ok? A segunda questão é a super força, que é o mais óbvio, né? São dois super-humanos, os dois matam o leão, né? Matam o leão ali com a sua força, realizam ali tarefas... Quem será que se inspirou em quem, Tony? Quem será, talvez, né? Vamos ver, né? Consideradas impossíveis, né? Uma outra parte do mito que é óbvia a cópia é, por exemplo, a parte da traição, né? Dos dois. Por exemplo, Hércules ele é traído por Deianira, que coloca nele uma pele de um animal envenenada. Aí Hércules fica extremamente enfraquecido e nisso ele quase vem a morrer, né? E Sansão ele é traído por Dalila, né? Então Deianira, Dalila, ambas traem. Só faltava falar que vem aqui do mesmo nome, né? Só faltava falar que tem semelhança de nomes, né, pessoal? Aí já é demais, né? Os dois homens super fortes, né? A Dalila traz Sansão cortando o cabelo dele. Ele é capturado. E os dois, no final, fazem um sacrifício heróico. Hércules em relação a Pira
e o Sansão em relação a destruir as colunas do templo. Então é muito óbvio a similaridade, né, as cópias utilizadas no mito de Sansão e Hércules. É uma emulação do mito grego. Então só para que você saiba... Bom, vamos parar por aqui, né? Já chega, cansei, é muito cansativo. Né? Pessoal, quero saber o seguinte, quantos acadêmicos afirmam isso, né? Estudiosos mesmo, né? Outros no caso, né? Não livros isolados, mas outros estudiosos. Porque enumerar semelhanças é fácil. Agora, e as diferenças? Então vamos aqui para a anotação para vocês verem uma coisa, né? Eu já respondi no blog, né, do Logos, essa ligação dele. Para determinar verdadeiramente qual herói influenciou o outro, é necessário traçar uma linha de tempo de autoria. De acordo com o Talmud babilônico, Bava Basra 14b, Samuel foi o verdadeiro autor do livro Juízes. Samuel, vivendo pouco tempo depois do relato de Sansão, escreveu o livro Juízes por volta de 1100 a.C., certo? Os primeiros relatos de Hércules, entretanto, podem ser encontrados nos escritos de Píndaro, olha aqui os anos, ó, século VI a.C., né? 518, Sófocles, está aqui as datas, ó, Aristófanes, Apolodoro, que viveram bem depois que os relatos de Hércules supostamente ocorreram. De novo, já falei, esse pessoal aqui palpiteiro de YouTube, né, gosta de falar que Jesus é mito, gosta de falar que a história é mito, mas eles não criticam outros personagens da história, como Alexandre o Grande, foi mencionado somente 400, 300, 400 anos depois por Plutarco. Não, eles não falam nada. Então é uma hipocrisia, né? Dois pesos e duas medidas, né? Claras semelhanças entre os dois heróis demonstram uma relação influente. Como o relato de Sansão é significativamente anterior ao de Hércules, é provável que muitos poetas, trágicos, historiadores gregos e romanos tenham se inspirado no relato de Samuel em Juízes. E aí, Tonho, você falou isso para o pessoal aí, para o seu público? Não, né? Não citou fonte, não citou nada. Somente semelhanças, mas há muitas diferenças. Nós vemos ali, já vimos que lá, por exemplo, em Gênesis, já falamos das semelhanças, as diferenças também entre Gênesis e os mitos babilônicos, né? Ovídio, do século 8 depois de Cristo, né? E Teócrito, 260 a.C., escreveram sobre Hércules. O evento histórico sobre Sansão foi escrito antes disso, por volta de 550 a.C., quer dizer, se passa, no caso ali tem também, no Samuel, livro de Juízes. Portanto, Ovídio e Teócrito poderiam ter copiado Samuel se tivessem acesso aos seus manuscritos. Altamente improvável para esse período, pois ainda não havia editoras de livros inventados, quer dizer, não havia essa tão fácil transmissão assim, né? Então não sei de como esse pessoal de palpiteiro de YouTube tirou essa ideia de cópia de mitos. Eles devem ter, acho que era telepatia, né? Vou copiar você, vou copiar. Não, cara, não tem nada que fazer, vou copiar você. Pessoal, por favor, é muito simplismo, né? A história de Sansão se passa no século XII, né? Enquanto o mito de Hércules se originou na Grécia entre os séculos 8 e 6 a.C. Olha só, pessoal, a diferença. Então, cadê aí que o amigo fala, né? Essa diferença temporal torna improvável que a história de Sansão seja uma cópia direta de Hércules. Já detonamos todas essas questões de datas, né? Já falamos sobre isso, né? Eu adoro aqui detonar mitos também. Aqui vocês sabem que eu gosto de mostrar as evidências do cristianismo. Então já vimos que, no caso, já falamos sobre a questão de datas, né? Esse pessoal aí erra muito em datas, né? Muita coisa veio depois. Então, outra coisa, há muitas evidências arqueológicas que comprovam a historicidade da Bíblia, né? Por exemplo, escavações aqui, né, a história de Sansão se passa entre os séculos 12 e 11 a.C. E aqui já falamos que Hércules é do século 8, né, a.C. Escavações em Tel Hazor, antiga cidade cananeia, revelaram fortificações e destruições datadas do século 12 a.C., período que coincide com a narrativa de Sansão. Está aqui a fonte, ó. Tá? Estudos comparativos entre o livro de Juízes e textos mesopotâmicos mais antigos indicam que a história de Sansão pode ter raízes em tradições orais anteriores ao surgimento dos mitos gregos. Aqui é o Jornal de Literatura Bíblica, tá aqui, ó. E então temos aqui citações acadêmicas, vocês podem ver, eu vou citar muito mais, tá bom, pessoal? Mas, basicamente, é isso, né? Então nós vemos aqui, temos o artigo do Logos lá, que eu já publiquei. Então, tá aí, pessoal. Então é isso, tá? Então aqui estão as evidências.
Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, tá bom? Pessoal, vejam se estão recebendo as notificações aí, tá bom, pessoal? E divulguem aí. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.